Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro. É uma alegria para nós darmos sequência nesta série de leituras diárias da Palavra do Senhor, que, como dizia nosso grande decano, pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, já em saudosa memória, ela é eterna, suficiente, inspirada, sempre atual, Palavra de Deus. Nós, nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, estamos a estudar o tema E o Verbo se fez carne. Subtítulo do trimestre é Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Essas lições bíblicas editadas para a classe dos adultos, que na lição de número 10, dia 8 de junho de 2025, será lecionada sob o tema A Promessa do Espírito. Lembrando sempre que dia 8 de junho é comemorado o dia de Pentecostes. Nós lembramos que não realizamos a festa judaica do Pentecostes, mas foi no dia de Pentecostes que a igreja de fato recebeu o derramamento do Espírito Santo e é tido por muitos, ou por quase todos os teólogos pentecostais, como a data de fundação da igreja. Para esta terça-feira, o editor nos propôs o tema O Espírito Santo habita em nós e nos purifica. O texto proposto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 e versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Façamos a leitura. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vou ler o versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados irmãos, aqui nós vemos a primeira atuação, então, o primeiro olhar do apóstolo Paulo sobre a atuação do Espírito Santo na santificação ou na purificação. O apóstolo Paulo, que em suas epístolas tinha um modo peculiar de escrever, e podemos dividi-las sempre em três grandes grupos: as saudações, a parte doutrinária e a parte prática. Obviamente, no final, ele faz alguns agradecimentos. Mas a igreja de Corinto era conhecida, ou as igrejas que compunham aquela região eram conhecidas pelo seu fervor, pela efusão dos dons, pelo aparecimento dos dons na congregação, nas reuniões. É bom lembrar que na igreja primitiva nós não tínhamos templos, na igreja do primeiro século, mas a igreja era reunida em casas. Era comum a expressão, a saudação ao irmão e a igreja que está em sua casa. Então, eram sobrados, casas com segundos andares, às vezes, para que se formassem cenáculos, locais de cultos ali improvisados. Mas o povo se reunia e já congregava. E aqui, no capítulo 6 de Coríntios, o apóstolo Paulo,
em seu ensinamento, portanto doutrinário, vem de uma sequência de assuntos falando da unidade do corpo, falando-nos da importância de não termos partidos ou facções dentro da igreja. E aqui ele fala especialmente dos nossos corpos individuais como membros do corpo de Cristo. E ele nos traz uma revelação importante quando diz, no capítulo 7, versículo 17, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ele acabara de falar sobre aquele que se ajunta com a meretriz, ou alguém que se volta à prostituição. Logo no versículo 18, ele traz um alerta: fugir da prostituição. Raramente nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, nosso Senhor, através dos seus apóstolos ou através da sua mensagem que foi captada pelos seus ouvintes, dizendo para fugir de alguém ou de alguma situação. Muito pelo contrário. Sempre exorta-nos a resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste aos anseios, ansiedade, buscai primeiro o reino de Deus, não andeis cuidadosos. Então, a resistência, a resiliência, que é a palavra da moda hoje, ela é muito nítida no Novo Testamento. Mas quando a Bíblia manda-nos fugir, sempre é de algo mais forte do que nós mesmos. A Timóteo, Paulo disse: fugir do desejo da mocidade, da natureza carnal. Aqui diz fugir da prostituição. Não dá para brincar com a prostituição. Não dá para flertar com a prostituição. Ninguém domina-se diante da prostituição. É isso que o texto quer nos falar. E no versículo 19, então, nós temos que o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, habitação do Espírito, a Shekinah da glória habitando dentro de nós. Isso é uma verdade das mais sublimes. Nosso Deus, ele é transcendente. Ele transcende a toda a natureza, visível e invisível, mas é também um Deus imanente. É um Deus que ele se infunde dentro da consciência humana limitada e nos eleva até a unidade do conhecimento e da consciência, que é Ele próprio, o Senhor. É uma verdade gloriosa. Mas ele diz: nós fomos comprados. Então o cristão, o crente em Jesus, ele não tem um parceiro ou simplesmente um colega, um amigo. O Espírito Santo não é uma força, uma fumaça ou um companheiro de viagem somente. Não. Aqui ele diz que o Senhor nos comprou. Deus não é de forma alguma o nosso sócio nesta vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso dono. Ele é o meu dono. Eu pertenço a Ele. A minha vida está nas mãos dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós fomos comprados por bom preço. Então devemos glorificar, pois, a Deus no nosso corpo. Na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 3, o apóstolo Paulo também diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, o apóstolo Paulo, então, traz mais uma exortação às igrejas lá da região da Tessalônica,
da região tessalônica, sobre esta questão da prostituição. Isso porque o Espírito Santo, ele, como pessoa, é ciumento. Isto mesmo, ele tem ciúme, não ciúme humano, mas um ciúme divino. Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz: Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Isto mesmo, Espírito Santo tem ciúmes. O que isto significa? Que ele requer exclusividade. Ninguém pode ter sua mente dividida quando fala do Espírito Santo. Ele requer exclusividade na atuação. Não dá para ter ânimo dobre, como diz em outra passagem, mas exclusivamente servir ao nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele apresenta o Espírito Santo como este agente purificador, como este agente santificador, ele nos põe em contato com esta luta espiritual que todos nós travamos desde o começo da nossa caminhada da fé. Neste mesmo texto, ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não é porque algo é lícito, isto é, não é porque não é ilegal, que convém. O cristão, ele vive sempre pelo princípio normativo da palavra de Deus. Nós só fazemos e pensamos, falamos ou agimos, cogitamos aquilo que é da vontade de Deus. É Tiago também que fala para que nós não digamos amanhã ou ano que vem faremos aquilo ou isto ou aquilo e façamos planos conforme a nossa consciência, mas se Deus quiser, assim o faremos. Em tudo seja feita a vontade de Deus. E assim, aquele que tem a sua vida entregue ao Senhor, o Espírito Santo o purifica. Nada o domina. O que tem dominado a sua vida? O que tem dominado o seu coração? Se alguém é escravo de alguém ou de alguma substância, até de algum pensamento, e é cativo a este comportamento, logo necessita da atuação do Espírito Santo. Esta pessoa ainda não possui a plenitude do Espírito de Deus. Nós vamos ver isso com mais a miúde amanhã. Porque quando aquela pessoa possui a plenitude do Espírito Santo, ele é governado por ele. É governada por ele. Então, nem os manjares, isto é, nem a comida, nem o desenfreamento das coisas que são lícitas, nem as ilícitas lhe fazem cativos, porque o nosso pensamento está cativo ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.